Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do título do Corinthians da Copa São Paulo, pessoal, golaço do Kaique. E o Corinthians conquista aí seu 11º título, 11 vezes campeão da Copa São Paulo de Juniores, o Corinthians. Nesse vídeo nós estaremos aí reagindo aos comentaristas, aos debates, aquilo que eles falaram dessa vitória do Corinthians, que deu mais um título aí para os garotos do Terrão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. É legal ser campeão, o que vai acontecer depois é outro problema. Então é muito legal. E agora esse time, os dois zagueiros vão rapidinho, que depois vai falar do profissional, até por necessidade. João Pedro para mim é melhor que o Renato, mas acho que vai subir os dois zagueiros, né? O Corinthians hoje tem 3 zagueiros e o Caetano está machucado. Acho que o João Pedro, que joga pelo lado direito, os dois são destros, é maior, eu acho que está mais pronto, mas enfim, eu acho que vai compor. O Corinthians tem o Torres, o Caetano e o Gustavo Henrique só. Vai precisar de pelo menos mais 2 zagueiros, acho que sobe os dois. O Léo Maná, com o embrólio, o Mateuzinho, que foi, não foi, talvez volte a vir, não sei, vai subir. Vitor Mir, que fez um jogo bom na semifinal, mais ou menos hoje, acho que vai esperar mais, até porque o Corinthians trouxe 2 laterais esquerdos. O Rian já fez até gol na Sul-Americana, e para mim o Bidon é o melhor jogador do time. Só que ele não me parece fisicamente pronto para o profissional, mas eu acho o melhor. Faz o aberto pela direita, faz o meio. Ele é um meio-campista que para mim joga melhor como 8, mas sabe jogar nas 3 posições do meio de campo, só não é ponta de lança. E o Kaique, que fez o gol. O Arthur Souza vai subir porque o Roberto é uma piada de mau gosto. E a torcida viu a semifinal, os 3 gols que ele fez. Mas o Arthur Souza, que fez uma ótima copinha, lembra muito o Felipe Augusto. Eu acho não é para o torcedor ficar tão empolgado pela semifinal, mas o Corinthians tem boas notícias para o time de cima, para compor o banco, para formar o time. Não tem nenhum jogador, não tem o Hendrick, não tem o Vinícius Júnior, não tem o Lulinha que não virou, mas tem 4 ou 5 jogadores que podem dar jogadores para o time. E eu acho que o Bidon é muito bom jogador para o futuro. Até falam no Bahia, não sei se é verdade ou não, isso eu não tenho informação, só o que eu li. Mas se ele ficar no Corinthians, eu acho que é o meio de campo. Lembra o Maicon no início, um canhoto, segundo homem, o jeito de jogar, muito bom jogador. Aí, quero te ouvir, analisando como o Vitão, ele até traz um ponto interessante, né? Não só o título, que o torcedor corintiano concorda com o Vitão, tem que celebrar. Claro. Eu lembro, por exemplo, na minha adolescência, várias finais de futebol paulista, e eu vi a festa de corintianos, são paulinos, palmeirenses, santistas, e acho que é mais do que válido. E aí também, Raí, já projetando esse futuro, né? Para o torcedor corintiano, diante de algumas peças que você entende também que já possam ser vistas pelo Mano. Eu não gosto dessa coisa precoce, que já joga amanhã, como o Vitor até falou do preparo físico. Tem que jogar porque ele tem banco, tem risco de um meia, do Bidon, que você destacava. Não é nem o preparo, a questão atlética. Eu acho que olhando ele fisicamente, na posição de segundo homem, ele me parece que não está pronto para encarar um desafio. Mas assim, eu só vou saber isso quando ele jogar no profissional. Entendi. Olhando o biótipo dele, pela posição dele, se ele fosse um ponta, mas como ele joga de meio campo ali, uma posição que joga hoje o Ranieri, que jogadores mais fortes, mas enfim, só vendo o confronto com profissionais para ver se ele está pronto já ou não para encarar o desafio. E aí, Raí, que levantamento você faz dessa campanha do Corinthians campeão da Copinha e já imaginando o futuro para esses talentos, quem sabe tendo a chance no profissional, Raí? Bom, do que eu acompanhei, Ivan, me parece que o Corinthians teve um crescimento muito grande a partir do mata-mata, principalmente depois daquele jogo contra o Guarani, né? Que foi o jogo que foi para os pênaltis, né? O jogo Corinthians venceu por 2-0 e aí tomou o empate. Então foi 1-0, 1-1, 2-1. 1-0, exato. Tomou o empate no fim, 2-1, e aí o jogo foi para os pênaltis. E aí a partir dali houve um crescimento, né? E o time conseguiu embalar para conquistar o título. De fato, tem boas notícias do ponto de vista de jogadores que possam subir e integrar o time de cima ou até ganhar mais adiante uma vaga entre os titulares. Para agora, né, para ontem ou para o próximo jogo, eu não enxergo nenhum desses jogadores que está na Copinha que ganhou esse título hoje, podendo ser um titular do Corinthians. Com um processo de maturação mais adiante, no segundo semestre, talvez eles possam ter até mais espaço, jogar mais vezes e tal. Tem esses nomes que o Vitão citou, o Bidon, o Léo Maná, por uma questão de necessidade, em um primeiro momento deve fazer uma composição no time de cima também, os zagueiros por uma questão de necessidade, o Arthur a mesma coisa, o Kaique também. Então acho que tem boas notícias aí para o torcedor, né?
torcedor que foi à arena hoje, não só hoje, mas no meio da semana também, o estádio cheio, né, no jogo contra o Novo Horizontino. E acho que o relato que o Vitão traz do filho dele é bem legal, né? Esses jogos também acabam sendo uma oportunidade de, muitas vezes, o torcedor que não tem condição de ir num jogo do time profissional, porque é muito caro. O jogo do Corinthians contra o Guarani tinha um ingresso de R$200, mas estreia do campeonato estadual. Cada um pratica o preço que quiser, né? Eu acho. E mesmo assim encheu. O Flamengo, por exemplo, jogou em Manaus outro dia, R$400 o ingresso mais barato. Cada clube pratica o preço que quiser. Eu sou contra, vou sempre condenar isso, porque eu acho um absurdo o cara pagar R$400 para assistir um jogo de futebol, mas tudo bem. Então, a Copinha acaba sendo também uma oportunidade para esse torcedor que muitas vezes não tem acesso a um jogo do time profissional, não vai conseguir ver um Corinthians e Flamengo, um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo que vai ter agora terça-feira e que o ingresso vai ser bem mais caro. Também é uma oportunidade desse cara ir ao estádio, ver o time dele, ver jogadores que possam mais adiante subir para o time principal e que possam ser importantes também. Então, bem legal essa conquista do Corinthians. E do outro lado, no Cruzeiro também bons jogadores, né? Acho que um time que tem até, o Vitão citou alguns atletas do Corinthians do ponto de vista atlético. Acho que o Cruzeiro até tem jogadores desse ponto de vista atlético mais prontos para integrar o time do Larcamon aí na sequência da temporada. E talvez até haja uma necessidade maior de subir esses garotos do Cruzeiro, né? Uma urgência maior do que no Corinthians, que tem, pelo menos no time titular, mais peças nessa temporada do que tinha na temporada passada. Então, acho que nos dois times a gente deve ver ao longo da temporada, e outros também, né? O Novo Horizontino, por exemplo, que chegou à semifinal e vai jogar a Série B, tem bons jogadores. O Flamengo, que trocou de time ao longo do caminho, né? Começou com uma equipe, depois ela foi para o Rio para jogar aquele jogo do Campeonato Carioca, aí veio outra para São Paulo para jogar essa copinha, embora o Flamengo não utilize muito a base, tem ali alguns bons garotos que podem ser úteis, e também nas outras equipes, né, nos outros times grandes, tem muita gente boa, a copinha é sempre um bom laboratório nesse sentido, né? A competição mais importante hoje do futebol de base, né, do Brasil, aliás, continua sendo a Copinha. Claro que hoje nós temos outras competições, mas que análise você faz, Drago, da participação corintiana e imaginando o futuro desses jovens alvinegros? Pouco a acrescentar diante do que falaram aqui o Raí e o Vitor. Eu só entendo que categoria de base no Brasil, ou o atleta que é acima da média, imediatamente ele sobe. Porque ele pode entregar muita coisa para o profissional e também pode ser uma forma de conseguir dinheiro, certo? Um valor expressivo. Ou você precisa entender as suas necessidades. Quando o Vitão fala sobre alguns jogadores que podem subir, percebam como ele condicionou algumas necessidades que o profissional hoje tem. Então ele olha para a lateral direita, então já que o Mateuzinho não veio, talvez o Léo Maná, que já estava entre os profissionais, possa ser melhor aproveitado. Então o Yuri Alberto está mal, não tem um centroavante para o lugar do Yuri Alberto, vamos olhar para o Arthur. E é assim que a banda toca quando a gente olha para as categorias de base no futebol brasileiro. Repito, a não ser que você tenha um atleta muito acima da média, esse sim vai subir, vai se destacar e além de entregar resultado esportivo, Neymar, por exemplo, vai render muito dinheiro. Agora, uma outra coisa, e até o Vitor pode falar mais, porque eu não tenho nenhuma informação a respeito, mas eu ouvi antes da competição que essa seria a última competição do Zidanilo à frente do time de base do Corinthians. E ele conquistou. E há quem diga, né, não sei se você tem essa informação, que ele não vai permanecer mesmo assim. Há uma dúvida. Primeiro, o Danilo é amigo pessoal do Chicão, que assumiu a categoria de base agora, mas era diretor da gestão anterior. E o Corinthians trocou segurança, trocou equipe, trocou tudo, depois de 6 anos. Então ele não tinha nenhuma garantia. E o trabalho do Danilo, que é um monstro de jogador na história do Corinthians, não só na história do Corinthians, mas como ele está no Corinthians, né? Também do São Paulo, é muito parecida a carreira que ele fez, né? Não fez um grande trabalho no Corinthians na base. Foi muito criticado não fez um grande trabalho. Sub-20, né? Sub-20. O ano passado, o Palmeiras é melhor que o Corinthians, mas você tomar de 6-1 no agregado, que ele tomou com muita frequência. O Corinthians jogava sempre no mesmo esquema 4-4-1 e muitas pessoas, que não é meu caso, que acompanham a base com lupa, eu vejo esses grandes jogos, comentei ano passado 4 jogos do Paulista, mas não vejo todos os jogos, treinamentos, criticavam muito o trabalho de campo do Danilo. Mas o Danilo, ele saiu do profissional, virou treinador do Sub-20. Ele não fez, não é que ele começou, fez curso, foi para o Sub-11, então talvez ele tenha potencial para continuar.
O que é inegável é que esse time do Corinthians, que eu cobri alguns jogos ano passado e a base é quase a mesma, sem Moscardo e Wesley, que estão no time profissional, evoluiu muito. Evoluiu muito, inclusive taticamente. O Corinthians jogava, eu criticava muito isso, o Bidon sempre aberto do lado direito, assim, tentando, que perdia a melhor posição. O Arthur Souza, que era reserva do Felipe Augusto, que já está na Bélgica, ganhou posição e melhorou. Esse menino Kaique. Agora, as pessoas falam assim, a base não importa ganhar, importa ganhar. Um time grande importa ganhar, a cornetagem não deveria ser assim, mas assim, já faz muito tempo que na minha vida eu cansei do que deveria ser para ir para o mundo real. No mundo real, precisava de alguma coisa ou não passar vergonha. O Corinthians andou passando vergonhas contra o Palmeiras, tomou 6, tal, não fazia um grande trabalho. Eu acho que esse título agora deixa ele em outra condição, porque o Corinthians também tem uma coisa muito importante. O Augusto, ele chegou com muito apoio popular de quem tem barulho no clube, das organizadas. Desde os anos 60, o Corinthians não tinha uma eleição que as torcidas se manifestavam de forma explícita por uma candidatura. Desde quando a Gaviões surgiu lá atrás contra o Vadielu, que não tinha isso. Né? Existia fora tal pessoa, mas não queremos essa. Então, assim, só que as lambanças iniciais deu uma... E o Augusto, claramente, ele tem um jeito de governar, de ouvir o que é popular, o que não é popular. E esse título deixa o Danilo numa condição melhor agora para negociar. Né? Ele não está pronto, na minha opinião, como aconteceu no ano passado, que o Corinthians precisou ter um derby, não tinha quem ficar no banco, ele foi. Não é esse cara para assumir. Agora, ele jamais daria uma declaração que o Mano Menezes deu ontem. Cuiabá é aqui, não dá para jogar aqui. Esse jogador, assim... O Danilo é um cara que não cria esse tipo também não tem esse tamanho, mas não tem esse perfil. Nem quando um jogador ele tinha esse tamanho, não criava esse... Não é o perfil, Danilo. Então agora, sem informação, ele estava com a cabeça a prêmio. O Corinthians não ia mexer, que a eleição assumiu dia 4 de janeiro, a Copinha começou dia 2. Não tinha como mexer. Então, assim, o Augusto tem um pouco de sorte também. O Duílio fez muitas coisas ruins e tal, mas esse título é da gestão anterior. Quem comemora é essa, obviamente, né? Mas, assim, o trabalho todo, a comissão, os jogadores foram, né? O Chicão acabou de assumir essa questão de... Então, assim, como o Chicão também é muito amigo do Danilo, são jogadores contemporâneos, eu tenho para mim que se o Danilo não ficou muito magoado com as críticas, ou não tiver uma proposta financeira melhor, até pelo jeito dele, low profile, mora ali na região do Anália Franco, agora vai ter menos pressão, eu tendo a apostar que ele vai continuar, mas ele tinha o trabalho ameaçado, eu acho que precisava ser campeão. O fato do Corinthians ter feito uma boa campanha e ter chegado bem na decisão já deixava ele em outra condição, a não ser que hoje tomasse de 4 e tal, mas se perdesse hoje nos pênaltis, não... Agora o título deixa, e ele é o primeiro jogador da história do Corinthians a ser campeão da Copinha, Paulista, Libertadores e Mundial. Ele só não tem a Copa, esses 4 títulos, um como treinador, ele só não tem a Copa do Brasil. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo falando da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, 1-0, golaço do Kaique, golaço esse que deu o título, 11º título do Corinthians, campeão da Taça São Paulo de Juniores. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.